Olá, turminha! Nossa videoaula hoje será sobre lutas de matrizes indígenas e africanas, um assunto bem legal. Vamos iniciar? Antes da gente falar sobre as lutas indígenas e africanas, é importante a gente saber o que significa luta, né? E para isso eu trago para vocês essas duas imagens, né? Luta e briga. E a gente consegue ver bastante, né? Fica bem nítido a diferença entre luta e briga, né? Luta, a gente vê à nossa esquerda essa imagem de um juiz, né? Pessoas assistindo dentro de um espaço de campeonato. Nós podemos ver também as roupas, né? Os uniformes, os movimentos, né? E do nosso lado direito, que a gente vê uma imagem de briga, né? Então a gente percebe que há violência, né? Que há desordem, que há falta de respeito. Então essa é a grande diferença, né? Entre luta e briga dos brasileiros. As lutas indígenas são aquelas tradicionais dos povos indígenas brasileiros, sendo modalidades de artes marciais e um estilo de vida. Um importante exemplo dessas lutas é o Uca-Uca, o Aipen-Cuite e Idijaçu. Nós iremos ver cada uma delas. As lutas africanas são bastante diversas e se originaram de vários países desse continente. Os principais exemplos são o Lambe e o Dambe. As lutas indígenas e africanas se assemelham, em especial pela filosofia de vida, e se diferenciam pela origem e pelos movimentos. Nós iremos ver que as lutas indígenas e africanas elas se parecem um pouco nos seus movimentos, nos seus objetivos, né? Elas é, elas são envolvidas com misticismo, né, com comemoração, mas elas são também muito respeitadas, né, entre os praticantes. Essa cultura ela vem sendo passada de geração em geração e não houve desaparecimento, né? Inclusive, existem os jogos, né? Os jogos indígenas, que é como se fosse uns jogos olímpicos, né, indígenas, das todas as tribos indígenas do país, onde há a presença do uca-uca. Uca-uca, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior tradição é o uca-uca. Esse estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bacairi e povos do Xingu, localizados no estado do Mato Grosso. A luta é praticada com os atletas de joelhos. No ritual, o homem-chefe, que é considerado o dono da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários, chamando-os pelo nome. Então, os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão. Não são permitidos chutes, socos e pontapés. Então, o objetivo é virar o oponente para que ele coloque, né, ele encoste as costas no chão. Aí, quem consegue fazer isso é o vencedor. Nós vimos que mulheres, não, homens, mulheres e crianças também praticam essa luta. Idijaçu.
Idijaçu é um estilo de luta livre tradicional brasileira praticada pelos carajás no Tocantins. Tem por objetivo derrubar o adversário no solo. A luta começa com os atletas em pé, se agarrando pela cintura. O atleta que consegue derrubar o outro no chão abre os braços e dança em volta do oponente, cantando e imitando uma ave. Não são permitidos chutes, socos e pontapés. Sabe como é o nome desta ave? Idijaçu. Por isso que a luta leva este nome. Bem interessante, não é? Aipencuit. Apresente em vários povos indígenas, entre eles os Paracatejê Gavião, do Pará, e os Tapirapé e Chavante, do Mato Grosso. É praticado como modalidade de demonstração e não de competição. Não existe um juiz, e sim um dono da luta. Os atletas iniciam a luta em pé. Cabe aos atletas reconhecer a derrota, vitória ou empate. O vencedor da luta ganha reconhecimento e respeito. Então, a própria pessoa, o próprio lutador, é que vai se permitir dizer eu ganhei, ou eu perdi, ou houve empate. Não há um juiz, não há regras para dizer este venceu. Então, a própria pessoa que tem a dignidade de dizer eu perdi, ok? Ou empate. As mulheres dessa etnia, desses povos, não lutam. Cunhados não podem lutar entre si. Após o combate, o vencedor abre os braços e dança em homenagem ao pirarucu em torno do oponente. Olha, que bem legal, hein? Vamos agora conhecer um pouco sobre as lutas africanas. Vamos primeiro falar do dambe. No passado, esta luta foi utilizada como parte de rituais em períodos de colheitas em aldeias no interior do país. Mas, com o decorrer do tempo e o grande número de guerras entre clãs, entre tribos, e mesmo disputas políticas que geraram várias guerras civis, a dambe passou a ser praticada como treinamento base para os guerreiros em combate. Então, essa dambe ele saiu de lutas com objetivos de rituais para ser base de guerreiros para lutar em guerras civis. Nos combates, que são divididos em 3 rounds, não há luvas para proteger dos contatos. Apenas um dos braços, que é chamado de lança, e é envolvido com uma corda. Então não tem luva. Apenas um braço é enrolado com uma corda, como está na imagem. A mão livre é chamada de escudo, que deve ser usado para bloquear as investidas do oponente, como se fosse a defesa. E também tem o objetivo de derrubar o adversário. Dentro da arena, os oponentes andam em círculos, encarando e estudando o adversário. Ao redor da arena, o público vibra ao som de tambores que ditam o ritmo dos movimentos. Dentro de círculos ou anéis, eles fazem de suas disputas verdadeiras festas regionais, sempre com grande participação do público local. Então vejam que é como se fosse o nosso futebol, onde o público leva tambores, instrumentos musicais, faz muito barulho, muita festa, e na arena, no meio, no campo, tem os jogadores. É mais ou menos isso. Só que agora são só apenas 2 lutadores. Agora vamos ver o lambe. A luta senegalesa é um esporte tradicional muito popular no Senegal e na Gâmbia. É uma luta em que o praticante pode socar o adversário, bem como recorrer ao combate corpo a corpo, inicialmente um esporte amador,
A luta senegalesa se tornou um esporte profissional. Então, começou como amador, né? E hoje é um esporte profissional. Eles não utilizam nada, né? É corpo a corpo. O regulamento é complexo. A luta é arbitrada por 3 juízes. O combate é composto por 2 períodos de 10 minutos, podendo haver prolongações. Os lutadores combatem com as mãos nuas e sem proteção, então não existe luva. O combate termina quando um dos lutadores cai no chão. É considerado queda quando o lutador encosta a cabeça, as nádegas ou as costas no chão, ou quando ele se apoia sobre os 4 membros no chão, suas pernas e os 2 braços. O lutador também pode ser considerado derrotado quando ele não apresenta mais condições físicas de continuar a luta. Muito bem parecido, né? Muito com o boxe, né? Que também, quando o lutador ele não tem mais condições, né, de chegar até o fim da luta, a luta é parada, né, é interrompida, utiliza socos, né? Então, assim, muito parecido. A diferença, né, a gente vê no uniforme, não a luta, né? O número de rounds. Então, mas é um pouco parecido, né? Vejam também que é um grande número de pessoas assistindo, né? Então, é uma luta típica do Senegal e da Gâmbia. E aí, turminha, valeu! Espero que tenha gostado da aula, que tenha sido bastante interessante. Quem gostou, então, dá um like.